Jesus, o mistério que celebramos hoje. Jesus Cristo é o nome desse mistério. Olhar para Jesus, conhecê-lo, encontrá-lo na caminhada, é uma experiência pessoal que cada um de nós que cremos na pessoa de Jesus, um dia fizemos na nossa vida. E também os primeiros discípulos que o encontraram. Pedro, João, Tomé, Filipe, Maria Madalena, todos eles conheceram Jesus na caminhada da vida. Todos eles foram encontrados por Jesus. Foram seduzidos, ficaram encantados com a beleza, com a grandiosidade, se apaixonaram por Jesus e por causa desse encanto, dessa paixão, o seguiram. Tiveram um encontro. Assim também acontece com cada um de nós que verdadeiramente assumimos a fé no Cristo ressuscitado. Nós somos tocados pela presença de Jesus em nossas vidas, através do encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus é aquilo que faz com que nós deixemos tudo, coloquemos as outras coisas que são importantes, belas, interessantes na nossa vida em segundo lugar e coloquemos Jesus em primeiro. É o encontro que faz isso. É o encontro que faz com que nós sigamos Jesus por amor. Mas somente a ressurreição, não o encontro, mas a ressurreição é quem nos dá o entendimento, a compreensão de quem é essa pessoa, esse Jesus por quem nós nos encantamos, por quem nós nos apaixonamos. Na vida, nós podemos nos encantar e nos apaixonar por muitas pessoas, por muitas situações. Podemos seguir em muitos contextos diferentes, pessoas diferentes, modelos diferentes. E Jesus pode ser mais um modelo apenas em nossas vidas. Mas à medida em que nós assumimos verdadeiramente, nos comprometemos, seguimos Jesus, até as últimas consequências, esse Jesus, essa pessoa, ela se revela profundamente para nós. E nós passamos a conhecer quem é essa pessoa, por quem nós nos apaixonamos um dia. É o que o Evangelho e o mistério da liturgia vem falar para nós hoje. A liturgia de hoje, a liturgia da Páscoa, a liturgia da ressurreição, vem falar para nós quem é esse Jesus que nós nos apaixonamos. E esse Jesus é Deus, o Filho de Deus, o ressuscitado. Ele não é qualquer modelo, ele não é qualquer encanto, como outros tipos de encanto que nós possamos nos encontrar durante a nossa caminhada da vida, mas ele é a vida eterna.
E é o dia de hoje, é a celebração de hoje que mostra isso para nós. Só quem seguiu Jesus até as últimas consequências, até depois da morte, vai conseguir ter esse entendimento, vai ter esse conhecimento e essa sabedoria. E é isso o que aconteceu no evangelho de hoje que é narrado para nós. Os discípulos que seguiam Jesus, os que estavam mais próximos dele, Maria Madalena, Pedro e João. Ou melhor, o discípulo que ele amava. É assim que o evangelho intitula esse terceiro personagem, essa terceira pessoa que testemunhou a ressurreição do Senhor. Eles estavam ansiosos, aguardando algo diferente, que algo acontecesse, que Jesus aparecesse para eles. Quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida. E ela não entende o que está acontecendo. Maria Madalena vai correndo chamar Pedro e o discípulo que Jesus amava. E quando ela chega lá, ela diz para eles assim: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Os dois discípulos saem correndo, apostando corrida. O discípulo que Jesus amava ganha a corrida, chega primeiro. Quando ele chega, ele se depara com aquela cena, com aquele sinal, e não consegue entrar dentro do túmulo. Ele paralisa. Só olha lá para dentro, percebe que algo diferente está acontecendo. Pedro, que vem logo atrás, pensa, entra direto. Mas quando entra e se depara com aquela realidade, Pedro não diz nada. Também não entende o que está acontecendo. Mas, por fim, o discípulo que Jesus amava decide entrar no túmulo. E quando ele entra, ninguém precisa falar mais nada para ele. Ele já sabe o que aconteceu. Ele não tem dúvidas. Ele acreditou naquilo que Jesus vinha tentando falar para eles durante toda a caminhada, durante todo o percurso. Jesus toda hora vinha para os discípulos e falava: chegará o momento em que o Filho do Homem vai ser crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. E eles eram lentos, e eles eram duros de coração, e eles não entendiam o que o Senhor queria dizer com aquelas palavras. Hoje, eles estão com muita ansiedade de ver o Senhor, de ver cumprir aquilo que o Senhor tinha dito. Mas, ao mesmo tempo, a fé deles ainda é pequena. A ansiedade é grande, mas a fé é pequena. Maria Madalena não consegue entender o que está acontecendo. Ela pensa em outra coisa, ela não consegue ler os sinais. Pedro também não consegue. O que está acontecendo aqui? Onde puseram o Senhor? Mas João, aquele que era mais íntimo, aquele que andou com o Senhor colado, para onde o Senhor ia, ele ia também. Na mesa, ele era o que sentava mais próximo do Senhor. É aquele que mendigava, vamos dizer assim, mais que os outros, o carinho, o afeto do Senhor. É aquele que tinha um coração ardendo de paixão pelo Senhor.
É aquele que o Senhor também foi digno de ser chamado aquele discípulo que o Senhor amava. Ele entra, olha para os sinais, e quando ele faz a leitura, ele já sabe. Ele não precisa ver o Senhor para entender, compreender e acreditar no que está acontecendo. João, diz o Evangelho, acreditou. E assim acontece com cada um de nós. Esse discípulo amado, que o Evangelho diz para nós, e que nós sabemos por outras passagens, nós deduzimos que é João, ele não é dado nesse Evangelho de hoje, o nome de João, poderíamos dizer até propositalmente, porque, na verdade, esse discípulo amado, somos cada um de nós, que um dia nos encontramos com o Senhor. À medida em que nós aprofundamos a nossa intimidade, o nosso conhecimento, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunicação com Ele, passa a se dar num nível mais profundo do que o nível da aparência. Nós passamos a conhecer e a perceber a presença do Senhor no nosso meio, por meio dos sinais. Ninguém precisa provar nada para nós hoje. Quem teve encontro com Jesus verdadeiramente sabe ler os sinais e sabe perceber que Ele está no meio de nós. Sabe perceber que Ele ressuscitou verdadeiramente. É assim também, para que a gente possa entender melhor isso, basta a gente entender, por exemplo, o relacionamento de uma mãe com um filho. Geralmente, dentro de uma família, o relacionamento mais profundo que tem dentro da família é o relacionamento entre a mãe e o filho. A mãe conhece o filho perfeitamente. Ela gerou o filho. Ela sabe dos defeitos do filho. E a mãe, quando quer comunicar alguma coisa para o filho, quando quer saber como que está o filho dela, ela não precisa dizer nada. Basta um sinal do filho, basta um olhar. Porque eles se conhecem verdadeiramente. E assim também é Jesus com os seus discípulos. É assim com o discípulo amado, que foi João, mas que é cada um de nós também. Somos chamados, no Evangelho de hoje, a acreditar na ressurreição do Senhor, não pela aparência, não porque Ele aparece para nós, mas por meio dos sinais. A pedra foi removida, o lenço em qual Jesus tinha sido envolvido estava no chão, o lenço que tinha sido envolvido a cabeça dele estava num outro lugar diferente. João fez os sinais, fez a leitura dos sinais. E assim também nós, que temos esse relacionamento pessoal com Jesus, no dia de hoje, podemos ter a certeza e a confirmação de quem é essa pessoa com quem nós nos relacionamos, com quem nós nos encontramos. Ele não é qualquer pessoa. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o ressuscitado, o sentido das nossas vidas, aquele que dá a alegria para nós. Na primeira leitura de hoje, Pedro vai falar para nós no Atos dos Apóstolos. Vai falar que nós sabemos quem é esse Jesus que andou pela Galileia, que pregou o Evangelho,
que expulsou os demônios, porque Deus estava com ele. Nós sabemos muito bem quem é ele. E nós somos testemunhas de tudo aquilo que ele fez. Mas Deus, quando o ressuscitou, não revelou essa ressurreição, essa aparição de Jesus para todos que o tinham visto. Mas Deus revelou Jesus unicamente para aqueles que o seguiam, para aqueles que tiveram encontro com ele, para aqueles que comeram e beberam com Jesus, para aqueles que são os filhos amados, os irmãos amados de Jesus, povo de fé, povo católico. Nós somos esse povo. Nós temos a graça de comer, de partilharmos durante o ano todo dessa mesa, de estarmos com Jesus. E nós somos, diz São Pedro para nós hoje, estas testemunhas. O Senhor não se revelou para todos depois da sua ressurreição, mas a nós ele apareceu. A nós ele concede os sinais. Felizes somos nós. O mundo vai continuar do mesmo jeito que estava antes. Muitas pessoas vão continuar com medo dessa situação que estamos vivendo, tristes, abatidos. Mas nós, se realmente tivemos encontro, se realmente vimos o Senhor, não podemos. Porque o encontro muda as nossas vidas. E a evidência da ressurreição, ela mostra para nós quem é esse Deus, que não é Deus da morte, da vida passageira, mas é o Deus da vida eterna, o ressuscitado. Então, queridos, a partir de hoje, o dia da grande solenidade, o dia em que nós damos o grande aleluia sobre a vitória sobre a morte, nós precisamos viver esse dia e nunca mais esquecer de que nós somos as testemunhas da ressurreição. Daqui a alguns dias nós vamos ouvir um outro evangelho que vai dizer para nós da experiência de Tomé, a experiência de alguns dos discípulos de Jesus. Tomé não conseguiu acreditar pelos sinais e pelo testemunho. Tomé só acreditou quando viu. E Jesus disse o que para Tomé? Jesus vai dizer daqui a alguns dias o que para Tomé? Tomé, você acreditou porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem terem visto. Queridos, não percamos tempos, sejamos felizes, deixemos com que essa paz, essa alegria, essa evidência verdadeira da presença de Jesus em nosso meio, invada o nosso coração no dia de hoje. Revele para nós quem é Jesus Cristo. E nós não percamos tempos, não titubeemos, que nós possamos verdadeiramente hoje, alegres e felizes, proclamar, anunciar, testemunhar para o mundo que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo vive e reina no meio de nós, que Ele é a nossa alegria. E nós vamos anunciar e comunicar isso para o mundo, não com palavras, não querendo provar para as pessoas que Jesus verdadeiramente ressuscitou, mas com os sinais da ressurreição dele presente em nossas vidas. A nossa alegria verdadeira, não forçada, mas a nossa alegria verdadeira, essa alegria que brota lá do fundo do coração, que não é euforia, essa alegria é o testemunho para o mundo de hoje. O mundo de hoje o mundo atual, o mundo em que nós vivemos, nunca precisou tanto desse testemunho como está precisando agora. O mundo não vai entender
De onde vem o nosso sorriso? Como eles podem sorrir e se alegrar numa situação dessa? Mas nós sabemos, nós acreditamos, e ninguém precisa provar nada para nós. Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós. Que de hoje em diante, nós possamos fazer, como diz São Paulo também na carta dos Colossenses. Se Cristo mora em vós, se Cristo ressuscitou verdadeiramente em ti, então buscai as coisas do alto, botai a sua atenção em Jesus Cristo, na vida eterna, não em outras coisas, não nos problemas, não nas dores, não nas doenças. Gastai a vossa energia, gastai a vossa inteligência, se concentre em Deus. É isso que São Paulo está falando para nós hoje. E nós, de modo simples, discreto, no nosso agir, no nosso viver de cada dia, vamos revelar Jesus, ressuscitado para o mundo. E quando Cristo ressuscitado aparecer na sua glória, nós também vamos aparecer com Ele, vamos também reinar como Ele reina no meio de nós. Assim seja. Amém.